Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, agora em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube é Papo Contilé. Por favor, dê uma passadinha lá e se inscreva no nosso canal, tá bom? E também, para quem não tem o Instagram, pode se e também não tem o YouTube, pode ouvir, pelo menos, sem imagem, mas pode ouvir o podcast lá no Spotify, né? Fica o podcast da mesma entrevista que vai com imagens para o YouTube e que eu deixo antes no Instagram até que o nosso produtor Leonardo Solimões jogue no canal do YouTube. Quando joga no canal do YouTube, eu apago no Instagram, né, porque o canal do YouTube tem muito mais qualidade, ao meu ver, né, embora seja muito leigo nessas coisas, tem muito mais qualidade para que a pessoa possa assistir. Bom, hoje eu vou começar com Norma Souza, como eu estava dizendo. Ela é ex-jogadora de futebol feminino e atualmente é auxiliar de preparação física do Esporte Clube Bahia. Você jogou futebol feminino por quantos anos, Norma? Boa noite. Oi, boa noite, né? Boa noite a todos que estão aí presentes. Eu ainda continuo dizendo que eu estou em transição, eu continuo ainda jogando futebol, mas o total são 23 23 anos. anos de futebol feminino. Quer dizer, então vinte e praticamente três você viu o anos de futebol futebol. feminino nascer aqui no Brasil e mais especificamente na Bahia, né, Norma? Na verdade, eu vim para aqui justamente em busca desse sonho, né? Que era jogar futebol. Eu não sou daqui de Salvador, eu sou no distrito de Ribeira do Amparo, que é uma cidadezinha uma cidade pequena. Eu já almejava isso desde os 7 anos de idade. Minha família é de família conservadora, cristã, nunca aceitou, nem mesmo homem meus irmãos jogando futebol. Então, daí dá para entender que, imagine uma mulher na família jogando futebol. Mas eu comecei a buscar, de alguma forma, Uhum. desafiar eles, né? Que eu continuo dizendo que eu desafiei minha família, na verdade. Meu pai, ele é agricultor e a gente sempre trabalhou em roça, roça mesmo, mão de obra Uhum. pesada, né? Todos nós. E eu ia para a roça, ele ia de carroça, minhas irmãs e meus irmãos, e eu ia correndo. Então, assim, o esporte em si já estava dentro de mim, não só o futebol, porque, na verdade, antes de jogar futebol, eu comecei, pelo fato de eu ir correndo e voltar correndo para trabalhar, eu comecei a me apaixonar pelo atletismo. E eu dei umas fugidas, claro, para fazer atletismo, fiz. Consegui vencer seis maratonas lá na região. Tudo isso escondido do meu pai, mas na verdade, eu amava mesmo, era o futebol, né? O atletismo era um consolo, já que lá não tinha meninas que jogavam futebol, poucas, uma ou duas, se tivesse. Então, assim, a maior parte era com os meninos mesmo. Eu ganhei uma bola do meu padrinho e essa bola me serviu para chantagear os homens. Pelo, como era uma cidade pequena e os homens muito machistas, ele jamais deixava mulher jogar com eles. Então, assim, ninguém lá praticamente tinha bola, eu era a dona da bola. Então, eu levava a bola e aí eles deixavam eu jogar. E aí fui crescendo, né, com meus 16 anos já. Minha irmã, uma das mais velhas, todas as vezes que ia visitar meu pai, era aquele problema, né? Meu pai fazia queixa e tal, eu não sabia mais o que fazer, e que me recriminava, me prendia, isso e aquilo. Em resumo, ela disse assim, mande ela para Salvador que eu conserto ela. Aí eu estava com a faca e o queijo na mão, que eu queria morar numa cidade grande para poder tentar, né? Eu buscava, eu tinha várias ideias na minha cabeça. Foi quando eu cheguei aqui em Salvador, minha irmã engravidou, e ela precisava de alguém Ajudaram ela, para né? cuidar, né, Uhum. para ela continuar trabalhando, e eu vim ajudar. E eu vim para cuidar da minha sobrinha. Acho que uns 6 meses, assim que eu cheguei em Salvador, em 6 meses, eu nunca esqueço, estava indo eu e ela e mais duas irmãs para a praia, e aí passando ali na Católica, tinha umas meninas jogando futebol, deu para ver. Aí, como ela também não era a favor, claro, na verdade minha família nunca me apoiaram, eu fui até a praia, voltei, escondido delas,
disse que ia dar uma andada na praia, voltei para a Católica e desci lá e perguntei, tinha uma pessoa que é conhecida, Rosana Vigas, ela tinha uma escolinha naquele momento, e eu perguntei para ela como era que fazia para me jogar no time dela, e ela disse, não, basta o RG e R$ 10, que é o valor da inscrição da escolinha. E aí eu fiz essa inscrição escondida e tal. Isso foi no sábado, no domingo ia ter um amistoso. Aí eu dei meus primeiros tapinhas lá, sem chuteira, sem nada. Ela disse, vai ter um amistoso no Recanto das Ilhas, que é um bairrozinho em frente ao Hospital São Rafael. E eu tenho uma pessoa que ele é preparador físico, treinador, eu conheço, eu posso falar para ver se ele se ele deixa você fazer o teste. Leve sua chuteira para ver se eles aceitam você fazer o teste, né? Aí, no domingo, falei para minha irmã que ia para missa e peguei minha chuteira e fui para lá, para esse amistoso, que era 8 horas da manhã. Chegando lá, foi que eu encontrei Mário Augusto, nessa época ele era preparador físico, e o treinador era Paulo Edson. Uhum. E aí, ele me colocou lá, Rosana me apresentou para eles e tal. E aí me colocou, eu já cheguei dizendo que ele me colocou como zagueira, né? Mas no meu interior eu era atacante, aquelas que sai correndo, parece uma maluca mesmo. E aí joguei com ele ainda uns 2 anos como zagueira. Só que quando o Mário assumiu, quer dizer, a gente representamos a Católica. Depois da Católica, fomos para o Galícia. Foi quando o Mário assumiu o Galícia, já passou a ser treinador. E ele disse que era um desperdício eu ficar na zaga, já que eu tinha tanta força física relacionada à corrida. E aí fui ser lateral, né? Passei a ser lateral. Ficamos no Galícia 2 anos. Depois do Galícia que nós fomos para São Francisco do Conde, que foi em 2001. E em São Francisco do Conde nós ficamos até os 2017. Né? Foram 16 anos? 17 anos lá. Muito tempo. Muito tempo. E nesse tempo todo aí, eu comecei a relacionar a minha família a meio que, tipo assim, minhas irmãs nunca se envolveram muito, né? Pelo fato de já perceber mesmo que eu não ia ter jeito. Meu pai já tinha me dado como perdida mesmo, né? A filha perdida, não tinha jeito. E como ele, por ser cristão, pela família também toda não aceitar, eu passei a não dar mais informações do que eu fazia. Tipo, na cabeça dele, eu não jogava mais futebol, eu só trabalhava. E minha irmã, logo no início, para eu parar de descer e brincar no prédio, ela arrumou um trabalho de diarista para mim. Então, eu ficava na casa dessa senhora de segunda a sexta. Tudo para dificultar, eu trabalhava né? com Essa que é a verdade. Eu cuidava da minha sobrinha pela manhã até a tarde, e à tarde eu ia para casa dessa senhora, né, fazer serviços gerais. Eu fazia os serviços gerais, chegava já cansada e ia para aula, para a escola, né? Mas aí foi quando eu vi que não tinha jeito conviver com minha irmã, porque ela não ia aceitar também, e aí foi quando eu dei uma fugidinha, fugi da casa dela, fui mandar na casa de uma amiga, que eu considero hoje como irmã, foi Rosângela. Depois, na primeira partida lá que eu encontrei com o Mário, que eu fui apresentada, eu olhei e disse, eu teria que encontrar alguém no meio do futebol, né? É esse aqui que vai ser meu futuro esposo. E aí estão juntos até hoje, né? Eu não sei se eu fiz bom negócio, se foi investimento, se não foi, na minha carreira foi investimento. Ô, Norma, eu vi um... Entendeu, Tilé? Para minha carreira foi. Eu vi um videozinho que destaca você por uns 3 minutos e você conta uma história muito interessante, que é exatamente o que eu via, por exemplo, na minha fase inicial de rádio, né? Eu sou do rádio da década de 70. Eu via várias pessoas falando isso. Minha filha, de jeito nenhum, namorar com alguém do futebol. Futebol é coisa de vagabundo, não quer nada, quem não quer nada, quer jogar bola, não sei o que e tal. Naquela época, realmente, era um negócio assim que ninguém aceitava. Família nenhuma, pai nenhum queria aceitar, né? Mas aí, naquela época, não existia futebol feminino ainda. Estou só relatando a curiosidade de ter sido algo, como você contou no videozinho, exatamente como no passado já se dizia isso. Não, jogar bola, para os homens, no caso, jogar bola é coisa de vagabundo, jogar bola ninguém quer nada com estudo, quer coisa nenhuma e tal. Então, os anos foram passando, e você também ouviu esse tipo de coisa, no caso. Sim, eu vi dentro de casa, né?
Na verdade, eu fugi muito, eu sofri muito, na verdade. Eu costumo brincar, dizer para as meninas que eu me considero uma Marta, não Aham. pelo talento, né? Mas o que eu realizei hoje, do que eu vim de lá, do que eu enfrentei, relacionado à família, eu sou 17 vezes melhor do mundo, considerada. Você sempre foi assim uma jogadora de muita Entendeu? qualidade técnica, era mais força física. Como é que você se define como jogadora de futebol feminino? E nada, Tila, eu sou Não, perna de não. pau. Perna de pau não pode ser. Senão não teria esse tempo todo. Então, assim, ó, eu vou falar naquela época, ó, quem tá aí, pelo amor de Deus, não me tenha como idônea. Não, você Naquela está falando época, do que eu digo tempo que você assim, porque começou. futebol Você hoje vai falar evoluiu, do tempo que você começou. é, Então é naquela época mesmo. e futebol hoje futebol hoje evoluiu muito, mas na minha época, por exemplo, futebol era mais correria mesmo. Futebol era isso, você, tipo, eu sempre fui, pelo fato de trabalhar. Até aqui mesmo em Salvador, quando eu consegui um emprego, eu levava meu material de estar na casa da minha irmã, meu material de trabalho, eu ia correndo, trabalhava, chegava às 7 horas da noite, era o final do meu turno, ia lá, colocava minha roupa de correr e ia correndo. Então, assim, eu treinava, sempre treinei 2 turnos, pelo fato de que a equipe já estava em São Francisco do Conde, o salário lá era um pouquinho, no início, era um pouquinho inferior do que eu já recebia no meu trabalho, eu não poderia nunca abrir mão de trocar meu trabalho pelo futebol, porque eu sempre tive em mente que, primeiro, eu acho que eu não tinha, vamos dizer, nessa época aí, uma chance de ser uma jogadora e viver do futebol. Eu sabia que eu tinha que continuar fazendo o que eu amava, que eu amo, mas trabalhar também. Então, eu tentava sempre conciliar os dois. Eu nunca abandonei. Meus estudos, meu trabalho também era junto comigo. E aí, eu sempre fui essa jogadora, assim, aquela lateral de ir lá e bater e voltar o tempo todo. Às vezes, até, Mário até tinha dificuldade comigo, pelo fato de que eu queria tanto subir, 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 e por mim, o time só atacava pelo meu lado, entendeu? Então, assim, na verdade, tinha muita correria e eu me baseava muito em Cafu. Então, eu não era tecnicamente, não, eu sou Usava a aquele, força física, eu ainda digamos sou, né, assim. estou em transição, eu sou aquela jogadora que dá o passe, recebi, cruzei, pronto. Então, sempre fui assim, né? Mas eu posso dizer, porque eu gosto de falar o quanto eu lutei mesmo, eu consegui ter essa lateral aí, porque eu sempre fui esforçada. Eu sempre gostei de treinar. Eu acho que assim, o atleta, quando ele treina, por maior dificuldade que ele tenha, seja tecnicamente, né, ou fisicamente, ele se sobressai. E eu conseguia fazer a função correta de lateral pelo fato de eu treinar. Eu treinava 2 turnos, Era mesmo sem dedicada, condições, né? vamos dizer assim. Então, assim, eu sempre fui assim. Porque meu maior medo era... Nenhum atleta gosta de pegar banco. Então, assim, eu já sabia que eu tinha a maior dificuldade, que era tecnicamente. Tecnicamente, eu não sou bem. Eu sempre tive isso em mente. Eu preciso ser melhor em alguma coisa para que o treinador me visse e aquilo ali me ajudasse a continuar, porque nenhum atleta gosta de É. pegar Uhum. banco, o É. popular banco, né? Nenhum atleta. E eu sou aquela atleta que, quando ficava em banco, eu chorava. Então, assim, parecia que o mundo ia desabar. Que hoje, com amadurecimento, a É. gente vai, né, Dosando aprendendo melhor as coisas, né? Uhum. a Uhum. aceitar, isso, aceitar. Mas no início, eu passei noites e noites e noites chorando. Eu passava noites e noites chorando. E eu ficava aqui, quando eram jogos importantes mesmo, que eu já ficava, eu não conseguia, porque a pior coisa, tio, gente, quem tiver aí, pelo amor de Deus, pense 2 vezes em casar com o treinador. Porque Mário tinha uns rituais que me matavam, entendeu? Quando o jogo era fácil, aí ele deixava a escalação assim, sabe? Em qualquer local eu via, mas quando o jogo era difícil e eu ficava tensa, aquela escalação O sumia treinador da minha fazia um frente e pouquinho de aquilo ali me mistério. matava. É. Escondia e aí aquilo ali me matava. Eu queria saber, eu tô Uhum. titular ou não? Eu tô de titular ou não? Aquilo ali me matava. Então,
Além da dificuldade familiar, eu tive dificuldade também com o treinador em casa. Muito interessante isso. Ô, Marão, tá ali entregando hoje, viu, Marão? E ainda tem É, outra coisa, Tilé. Tudo que acontecia, por exemplo, alguma coisa que desse errado naquele momento, naquele jogo e tal, ele vinha pra cima de mim como se eu tivesse culpa. Então, assim, além do mais, eu era cobrada por coisas que não era da minha alçada, entendeu? muito legal. Ele É, cobrava mais de mim em tudo. Eu tinha que tudo. ser melhor em tudo. Às vezes eu dizia, meu Deus, eu parava e dizia, o que é que falta para eu ser? Eu não sabia mais o que fazer, porque eu achava que eu estava perfeita e ele, na cabeça dele, não. Você tem que ser melhor do que todas. Porque realmente é uma situação difícil, né? Conviver com um treinador, né? E aquela atleta, ela precisa saber separar, né? O relacionamento com o profissionalismo. E eu acho que eu consegui, em alguns momentos com uma certa fraqueza, mas eu consegui lidar muito bem com isso, graças a Deus. A gente já está junto há um tempinho, não vou dizer o tempo não para ninguém aí descobrir minha idade. Mas eu soube que beira aí mais ou menos uns 20 anos, quase, né? Quase isso. Ô, Norma, eu me lembro dos primeiros jogos de futebol feminino, quando era uma loucura. Eram as 20 jogadores da linha, no em cada gol, no caso. Aliás, eu não sei nem se eram 11, mas acho que sim. É, todas em cima da bola, todas correndo atrás da bola. Era uma confusão. Aí, aos poucos, quando veio o Zé Duarte, depois veio o próprio René Simões um pouco mais à frente e tal, o futebol feminino foi ficando bonito de se ver, bem distribuído, bem taticamente, né? Cada uma preservando as suas posições e tal. É, você atribui que houve uma demora, digamos assim, para a evolução do futebol feminino, ou você acha que foi natural a forma como ele se desenvolveu? Não, demorou muito, demorou. Por exemplo, eu vou Uhum. falar da nossa equipe, né? Quando éramos Galícia e quando éramos São Francisco do Conde. Galícia, a nossa equipe tinha mais dificuldade ainda. Era um grupo de atletas novas, e foi quando a gente começou a disputar as primeiras competições. A primeira competição nacional foi com Galícia. Foi a primeira Copa Brasil que nós fomos campeã pela primeira vez. Então, assim, depois fomos para São Francisco um pouco, melhorou um pouco, porque melhorou um pouquinho também a estrutura, né? Porque nós não tínhamos, no Galícia praticamente a gente não treinava pouquíssimo. No São Francisco, logo no início, é, foi, foi como fosse assim, sabe? Foi hoje como fosse o Bahia, por exemplo, né? Foi um avanço vamos, de 20% chegamos a 70% lá no São Francisco. No início, claro, tudo maravilhoso. São Francisco abraçou a gente, a cidade abraçou. Nós nos doamos também, claro. Tanto que nós fomos 16 vezes campeões pelo São Francisco. Nas competições nacionais, chegamos, graças a Deus, sempre em terceiro e quarto lugar. Não, nunca conseguimos o título, porque disputar uma competição nacional, como uma Copa do Brasil e um brasileiro, com jogadoras aqui do Nordeste, com pouco patrocínio que existia, com pouca estrutura, que o São Francisco também a estrutura que o São Francisco dava era a questão mesmo da ajuda de custo e o campo para a gente treinar, mas esse campo a gente treinava uma ou duas vezes por semana no máximo. 2 vezes por semana quando a gente tinha uma competição, como era o caso da competição nacional, que aí, com muita luta, Mário conseguia 2 dias de treinamento, porque também os gastos eram muitos. Então, assim, para a gente sair daqui, para disputar uma competição como a Copa do Brasil e Brasileiro, Tilé, sem ter uma preparação adequada, vamos dizer, uma pré-temporada que a gente não fazia. Então, assim, as maiores lutas mesmo, as maiores lutas que a gente teve mesmo foi relacionado mesmo à questão da Uhum. estrutura que a gente não tinha. E que hoje Nosso ainda é grupo, ruim, né? a equipe do São Hoje Francisco do poucos Conde, clubes ainda adotam o futebol feminino com seriedade, realmente, assim, aplicar valores, investimentos e tal. São poucos, pouquíssimos, né? Infelizmente. infelizmente, imagine que a gente costumava a falar que nosso mando de campo era a praia, por exemplo. Então, assim, nós passamos 2 anos treinando na praia, sem sequer ver um dia de campo, de treino. Foi quando
Por causa da questão política lá, a gente ficou sem salário, ficamos sem transporte. Praticamente a cidade só não tirou a gente, só não tirou a gente praticamente da cidade. Mas houve essa dificuldade enorme, principalmente depois que Rilza Valentim morreu, que era nossa mãe. Ali era uma mãe para a cidade, para a gente, tanto que todos os jogos, nas finais, ela sempre estava presente. Então, assim, ela dava uma volta olímpica para a gente. Então, a gente perdeu muito com a morte de Rilza. Com a partida dela, na verdade, com a morte de Rilza, porque ela não deixava faltar nada. Ela comprava briga pela gente, porque a maioria das pessoas da cidade, né, todas as jogadoras, praticamente só tinham 2 jogadoras de lá. A maioria era todas de fora. Então, assim, é muito difícil para aquela população meio desinformada entender e aceitar, entendeu, Tila? Hoje a gente percebe isso. Hoje eu consigo entender isso. Porque às vezes, assim, como é que pode? A gente representa tão bem a cidade, nunca perdemos um título baiano. Sempre a gente consegue aí ficar entre terceiro lugar na Copa Nordeste, Campeonato Brasileiro, que é uma competição difícil, e por que eles não valorizam a gente? Mas hoje eu consigo entender por que eles não conseguiam ver o lado bom. E a gente estava levando o nome da cidade no topo. Para você ter noção, ninguém conhecia São Francisco do Conde futebol feminino. São Francisco do Conde foi reconhecido mundialmente. Uma revista da Alemanha, por exemplo, veio fazer uma matéria só com a gente. Ficamos primeiro do ranking durante 2 anos, depois ficamos terceiro do ranking durante 4 anos. Então, assim, fomos bicampeão Norte-Nordeste, fomos bicampeão da Copa Redball, foram umas 5 ou 6 finais, 2 finais de Copa do Brasil e umas 6 vezes em terceiro lugar a Copa do Brasil brasileiro. Então, assim, é um avanço grande para a equipe menor. E nossa equipe eu acho, relacionada à qualidade técnica e jogadoras boas, era como se fosse um Corinthians hoje, um Santos hoje. As meninas que passaram com a gente, que conviveram com a gente, a gente consegue ver isso, que a gente fala assim, poxa, quem é Corinthians? Um exemplo, poxa, quem é Corinthians? Poxa, quem é Santos? Tanto que a maioria da nossa jogadora estavam no Santos, estavam no Corinthians, entendeu? Foram para seleções. Nós tivemos quantas jogadoras convocadas? 19 jogadoras, entendeu? Que não importa, não voltou, mas foi convocada, né? Pelo então, menos assim, uma era um vez trabalho foi, mesmo, cada um. praticamente. Uma vez foi, cada uma, outras ficaram, graças a Deus, 3 ou 4 conseguiram, se manteram, mas o importante que eu falo relacionado à qualidade que a Bahia tem de jogadora, é muito grande. É muito grande mesmo. Se você observa, tanto que a maioria das jogadoras boas também são baianas, né? Então, assim, a gente não tem muito o que... Eu mesmo, particularmente, não tenho muito o que me queixar, né, do que aconteceu durante toda a minha vida relacionada ao futebol, não. Eu tenho muito orgulho de tudo. Já fui escolhida, graças a Deus, em competições, a melhor lateral. O único sonho que eu tinha, hoje eu vivo de uma outra forma. Eu dizia que em 2014, Mário foi chamado para uma conversa, quando era na gestão passada do presidente do Bahia, e houve a possibilidade da gente representar o Bahia. Foi quando eu disse para Mário, eu vou realizar meu sonho. Então, assim, no início eu fiquei até na cabeça de Mário, atormentando ele, mas só que naquele momento o clube só conseguia oferecer para a gente o material esportivo para a gente representar o Bahia, entendeu? Então, assim, aí Mário disse para mim, como é que você quer que eu tire as meninas do São Francisco ganhando seu saláriozinho pouco, mas ganhando seu salário em dias, para ir para uma ou outra equipe e representar por material esportivo. Então, assim, naquele momento eu fui até egoísta, eu só queria ver o meu sonho, eu queria realizar meu sonho. E quando a gente fez quando eu fui para o Bahia, estava na parceria Bahia-Lusaka, né? Algumas meninas foram dispensadas e eu continuei. Meus 2 últimos títulos foi pelo Lusaka. Quando a gente saiu do São Francisco, nós fomos, né, representar o Lusaka. Algumas foram para o Vitória, outras foram para São Paulo, para o Santos, outras para o Rio Preto. Foi distribuindo jogadoras que vieram com o Mário. E o time praticamente só ficaram 3 de 27 atletas, só ficaram 3 lá no São Francisco. E o restante todos acompanharam o Mário. E a gente se reuniu, fomos para o Lusaka, fomos campeão no Lusaka em 2017. 18 fomos vice-campeão, que foi
Foi o último jogo, a última partida que eu fiz, foi contra o Vitória. E aí fiquei no Bahia, fiz cirurgia do joelho, fiquei naquele processo todo de volta, mas não volta. Foi quando o professor Igor assumiu a equipe, né? Eu já conhecia o professor Igor, ele uma vez até num teste aqui no antigo clube do Bahia de futsal, ele me aprovou e tal. Então assim, já existia aquele relacionamento Uhum. de amizade entre nós. E eu acho que meu nome já estava na dispensa e tal, né? Por questão também da idade, por questão vamos dizer assim, mudança mesmo, né? Da equipe, Uhum. renovação da equipe. Eu já sabia que, assim, eu já tinha em mente, assim que alguém assumisse, eu, a qualquer momento, tanto que quando eu ia para o treino, eu já ia naquele pensamento, hoje é meu último dia, hoje é Nossa, meu último dia. Eu sempre tive esse pensamento comigo, porque eu sempre procurei trabalhar muito meu psicológico relacionado a essas coisas para que você não receba a aquela bomba de uma porrada vez de só, vez, né? né? E aí eu já sabia, a É. bomba de uma vez só, e eu já sabia que isso ia acontecer. Tanto quando o Igor me chamou para conversar, meu coração esfriou na mesma hora, eu sabia. Ele falou assim, quando ele me fez o convite, né? Eu já estava eu estava no sexto semestre, e ele me perguntou se, ó, Norminha, não vai ter, eu acho que não vai ter como ficar como você como jogadora e tal, se você aceitar, é um convite que eu te faço, e aí eu aceitei, claro, e acho que ia sair para o meu clube, sair do meu clube. Se meu sonho era É. jogar no Bahia, não importa se ele dissesse assim, não, minha, eu tenho aqui uma função que é arrancar grama, eu tô lá arrancando a grama do Mas meu você foi clube. convidada para ser auxiliar de preparação física, não é isso? Não, não, no Ah. início foi estagiário, eu Uhum. estava estagiando, né? E aí foi em março, foi. Em março desse ano que as duas pessoas vamos dizer, me receberam de braços abertos, o Ítalo Trichão, o preparador físico de lá do clube, uma pessoa assim, sensacional, não sabia, na verdade, eu não sabia que existia tantas pessoas boas no meio do futebol ainda, né? Que a gente, em alguns momentos, a gente se decepciona, você sabe que o futebol é um É meio que difícil, é. deixa a gente Uhum. triste. E Igor e Ítalo, eu costumo brincar que eles são meus padrinhos. Apesar de eu ter uma mágoazinha, porque Ítalo e Igor foram os dois que encerraram minha carreira. Eu digo direto a ele, o professor Igor encerrou minha carreira junto com o Ítalo, porque eu ainda brinquei com ele, pensei que ele quer fazer a live, ele falou, agora é 100%, 100% comissão. Eu disse, não, eu vou lá, eu vou continuar dizendo que eu estou em fase de Aham. transição. Eu estou em fase de transição. Se não der certo, eu volto para jogadora, nem que seja na segunda, na Aham. terceira divisão. Acho que ainda dá para dar um tapinha aí na bola na terceira divisão. Agora, eu conversando com o Mário acho que uns 15 dias atrás, mais ou menos, a live que eu fiz com ele, Mário é indiscutivelmente o nome mais vitorioso do futebol feminino, acho que no Brasil, né? Não é só na Bahia, não. Além da sua competência, ele sempre soube realmente dirigir. Isso parece que nasceu, ele parece que tem sangue para isso, para o futebol feminino. Né? Aí eu perguntei a ele sobre o preconceito no futebol feminino. Ele fez o comentário dele e tal, e agora eu estou tendo a chance de perguntar a uma mulher. Existe realmente preconceito com relação ao futebol feminino aqui no Brasil? Ou na Bahia, mais especificamente, Norma? Ô, Tilé, eu acho que é um dos maiores adversários nossos, porque se não fosse o tal do machismo e o tal do preconceito, o futebol feminino já tinha evoluído há um bom tempo. Isso, isso eu tenho a maior certeza. E é muito triste as pessoas avaliarem uma mulher, principalmente, em qualquer função que seja, né? Quando aquela função é direcionada mais para o masculino, que hoje não existe isso, mas sempre teve, né? Bem lá nas Lá décadas de atrás, 40, 80, sempre teve lá atrás, e aqui permanece até hoje. O que eu fico mais triste é saber que, como é que no país do futebol existe o preconceito de uma mulher jogar a modalidade. Então, assim, claro que existe. Nós passamos muitas, vivemos muitas. São Francisco era um saco de porrada de todos os jeitos. Por ser nordestino, a gente sofre preconceito. As equipes, quando saem daqui, Tilé, e vai jogar Rio, São Paulo, por exemplo,
posso falar porque passamos por várias situações. A situação mais desagradável foi no Araraquara. Em 2012, nós passamos por uma situação que assim, sabe, lamentável. Eu espero ninguém nunca passar, porque nós estamos em 2000, praticamente 21, 2020, e é inadmissível que ainda exista preconceito contra a mulher. É inaceitável. Nós chegamos a Araraquara para jogar contra o Centro Olímpico, ou contra o Araraquara, e a torcida de lá, quando entramos em campo, ou melhor, para a gente entrar em campo já foi uma maior dificuldade, né? Foi lata de cerveja, água, cuspe, casca de banana. Tinha no nosso grupo, sabe, o futebol feminino é de atleta humilde. E por ser baiana, geralmente tem sempre mais morena mesmo, né? Mais jogadoras negras, jogadoras morenas, não importa. Que cor não interfere em nada, mas para eles lá interferiu naquele momento. Foi chamada de macaco, de urubu, de porco, imitava o som do porco. Tipo assim, foi incrível. Tanto que, pra gente sair de campo, teve que chamar a polícia. 2 jogadoras foram agredidas. Mário tomou uma pedrada no nariz, que a gente... Foi assim, sabe? Foi um caso à parte, e a gente não entendeu o porquê daquela, vamos dizer assim, daquela atitude toda. Por quê? Se a gente tivesse, né? Pelo menos, agressividade toda, porque, a gente nem ganhou o jogo, Tio. Quer dizer, a gente perdeu a partida, tomamos de 3-0 do Araraquara. A gente ganhou aqui o jogo e fomos para lá, né? Na volta, que foi jogo de ida e volta, foi na semifinal, a gente perdeu lá, de 3-0. E aí, a gente diz assim, imagine se a gente tivesse ganho o jogo, não teria saído de lá. Né? Então, eu sei que a gente saiu foram 2 carros da polícia, a gente teve que ser escoltada para o hotel, e foi aquele que a gente nunca imaginou. O tanto de torcedor que tinha naquele estádio era melhor que não tivesse um torcedor. Uhum. Entendeu? Então, assim... Absurdo, viu? Imagine hoje. É absurdo, mas sim, você ouve xingamentos, são aqueles palavrões mesmo que a gente é acostumado a ouvir, né? Sapatão, entre outros, nordestino tem que morrer, aquelas coisas assim, né? Então a gente espera que não aconteça mais isso com ninguém. O futebol feminino precisa de respeito, né? E se a gente não conseguir, além da evolução, conseguir esse respeito, nesses momentos atuais agora, eu digo a você que a evolução do futebol feminino só vai evoluir, vamos dizer assim, dentro dos clubes, porque relacionado à torcida e à população, à sociedade em si, elas vão continuar com a mesma ideia de que mulher foi feito só para cuidar da família. Para pilotar fogão, como o Neguinho diz. É esse meu pensamento. Para pilotar fogão. Constantemente. Quando consegue. Não, mulher para pilotar fogão. Eu já ouvi isso dentro de estádio. Eu fui a poucos jogos do futebol feminino, mas sempre tinha um exemplozinho para contar. Uma historiazinha para contar. Entendeu? Agora, uma coisa que eu até abordei isso com o Mário também, que eu fico assim meio sem entender, é que às vezes vocês passam até fome. Né? Aqui na Bahia, por exemplo, umas 2 vezes mais recentemente, houve denúncias nesse sentido, que estavam passando fome aí em dependências de clubes. Mas elas têm medo de chegar e denunciar isso. Por que existe esse medo? Quer dizer, essa pergunta eu fiz a Mário, mas como eu estou dizendo, hoje eu estou fazendo as perguntas a você, que é a atleta de futebol feminino. Né? Mário já deu a versão dele e eu queria a oportunidade de ouvir o lado da mulher, o lado feminino, falando realmente sobre os problemas que vocês enfrentam. Então, por que há esse problema de ter medo de denunciar? Quer dizer, se submete a todas essas dificuldades, mas não abre a boca para dizer nada? Tila, a gente fica triste. Eu posso responder como atleta. Eu, sendo atleta, então, assim, é muito difícil, porque você não tem noção. Quando você tem um sonho dentro de você, parece que você só consegue ter esse sonho. Parece que até seus princípios, parece que fica para trás, entendeu? Então, assim, eu como atleta, do jeito que eu sou apaixonada pelo futebol, eu acho que se qualquer local
Se fosse para ficar só para jogar bola, se eu tivesse condições até pagar para jogar, eu pagaria, porque minha frase eu venho dizendo desde sempre. Se eu pudesse, eu pagava até para jogar. Então, assim, a gente sabe que não é a atitude Mas é um correta de um amor pelo atleta, futebol né? feminino, né? Só que, assim, no passado, hoje, eu digo a você, hoje, atleta hoje, de uns tempos para cá, eu já não penso mais assim, porque a atleta hoje, ela não precisa mais se submeter a tudo isso. A atleta hoje ela tem armas para lutar, ela tem as redes sociais para denunciar. A própria evolução do futebol faz com que ela não se acovarda mais em nada. Existem vários clubes que ela, se não der certo nesse, ela pode ir para outro, mas ela não pode se submeter mais a ser desvalorizada, a ser maltratada por estar querendo, vamos dizer assim, trabalhar, realizar seu sonho, que é Sim, um claro. trabalho. Então, assim, a partir do momento que as pessoas começarem a tratar aquela atleta de futebol como uma empregada, então, assim, o respeito vem também junto. Porque respeita o empregado, não respeita qualquer empregado de qualquer função. E por que não respeitar uma atleta? A atleta, ela está ali trabalhando para o clube. Ela precisa seguir regras e o clube precisa também cumprir as regras. Então, assim, um atleta hoje, eu não aceito mais um atleta passar dificuldade ou ser enganada e ficar calada. Ela tem que abrir a boca. Ela precisa falar, ela precisa lutar. Porque a cada vez que um atleta fecha a boca por essas situações, aumenta a possibilidade de ter outras atletas passando pelas Sem dúvida mesmas nenhuma. Eu situações penso da de mesma forma que dificuldade, você, Norma. de Eu sofrimento. penso dessa mesma forma. Entendeu, Dilene? Então, assim, Agora, eu entendo que realmente o sonho, às vezes, faz com que a pessoa fique, silencie. Eu entendo isso, que aí é uma questão íntima, né, da pessoa. Poxa, meu sonho, eu não posso deixar isso ser cortado assim, de uma hora para outra, tal. Mas realmente, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que tem que denunciar, porque, por exemplo, agora recentemente mesmo, houve um episódio muito polêmico, que Paulo Carneiro começou, inclusive, a falar mais alto. Ele já fala alto por natureza, mas começou a falar mais ainda, porque a CBF parece ter dito que mandou R$ 120 mil para cada clube do futebol feminino, para pagar os salários atrasados, né, das jogadoras, tal, porque a maioria deve a essas jogadoras de futebol feminino. Tal. Aí foi um escândalo terrível. Tal. E Paulo até se exaltou, dizendo que o clube tinha outras prioridades. Tal. Mas realmente é uma coisa que teria que ser denunciada para que se tome, tentasse dar um rumo correto nas coisas, né? Quando você tenta colocar as coisas nos trilhos, eu, né? Diante de tanta dificuldade que já existe para quem pratica o futebol eu, feminino, não ter esse tipo de problema é complicado. Viu? é, eu, na verdade, Tila, eu fiquei tão triste com essa situação, porque assim, já se existia, né? Já se existia os homens machistas naquela época. E você vê que até hoje continua. É o caso do nosso amigo aí, do time rival. Quando ele entrou, quando ele assumiu, ele já assumiu assinando. Né? Mas eu até, Assinando me o desculpe, Norma, me fim desculpe total. interromper, eu até prefiro que você não comente sobre esse assunto, não. Tá? Porque você hoje está no Bahia, aí Pronto. ele é do Vitória. Infelizmente, Paulo não tem Eu nem, jogo de cintura para essas coisas. Vamos deixar passar. Eu só citei porque realmente foi uma coisa que. Mas não quero que você se envolva nessa polêmica, não. não, é lamentável. Eu não quero Não, que você se envolva nessa lamentável. polêmica, não, porque Lamentável, como você está no lamentável. Bahia hoje, vamos passar. Leva o carro, como diria Rui Botelho. Rui Botelho, nosso companheiro. Rui Leva o Botelho, carro, quando queria lamentável. passar um assunto adiante, ele dizia: leva o carro, leva o carro. Então, vamos levar o carro, né? Sim, e hoje você está lá no Bahia, como você estava falando, ainda jogando às vezes, e já recebeu esse convite aí para ser parte da comissão técnica. Como é que o Bahia tem tratado o futebol feminino? Porque outro dia eu vi elogios, não só do próprio Mário, mas eu vi elogios também pela postura que o Belitani adotou, de que ele não iria deixar de lado o futebol feminino, né? Até foi uma postura bem bacana, porque a gente realmente não encontra essas pessoas tão favoráveis assim nos grandes clubes, né? E achei que foi legal. Como é que o trabalho está se desenvolvendo? Hoje eu sou auxiliar de preparação. Eu sou auxiliar do professor Certo. Ítalo Trichão. Mas desde o início,
do início que eu já estava lá, eu nunca vi, para falar a verdade, não é porque eu visto a camisa hoje do Bahia, e nem porque eu sou Bahia, mas eu digo assim, no momento todo momento que eu passei pelo futebol, eu nunca vi tanto respeito com o futebol feminino, com a modalidade. Uhum. Entendeu, Gilé? Então, assim, o Bahia realmente demorou para Para ter a adotar o modalidade futebol no feminino. clube Uhum. e para Que adotar adotou o esse futebol ano, não foi? feminino, mas ele É, adotou esse ano, oficialmente, é. Uhum. oficialmente, né? Oficialmente esse ano. Então, assim, na verdade, é como se diz, eu vou usar um ditado que acho que ninguém nunca falou. Ele não só abraçou com o braço, não, ele abraçou com lençol, com coberta, com tudo. Porque foi muito, é muito. Hoje, quando eu olho para aquele CT, vejo aquela estrutura, do início ao fim. O feminino, ele não é proibido a nada. O feminino, ele usa toda a estrutura do clube. Então, assim, conviver dentro de um clube onde o futebol feminino tem os É mesmos respeitado, direitos né? Uhum. que o masculino, Chile, que é respeitado, eu vou lhe dizer, várias equipes grandes aí, Rio, São Paulo, eu não vou citar nome, não Uhum. tá precisando a gente estar citando o nome, fala que tem um futebol feminino, fala, mas as meninas pouco usufruem da Uhum. estrutura, entendeu? Eu estou lhe dizendo que o Bahia é um dos, eu acho que se não for o único, que o futebol feminino, ele é ingressado totalmente junto com o masculino. Ele não tem separação de nada. A equipe multidisciplinar toda do Bahia, masculino, tem a do feminino. O Bahia tem, logo que ele inaugurou, ele logo colocou a placa lá, tá enorme. O vestiário do futebol feminino, vamos dizer, a estrutura que o Bahia dá hoje, daqui, nenhum clube daqui do Brasil dá. Eu posso dizer, nenhum clube do Brasil dá. Eu posso falar Uhum. porque eu estou lá, as E já meninas tem uma longa quilometragem nisso aí, estão é. aí, se tiver Uhum. alguém aí, estão lá. Tem. E é um sonho, é uma coisa do outro mundo. E como eu nunca tive no outro mundo, eu vou dizer do mundo que eu vivo. O mundo que eu vivo hoje, o futebol feminino no Bahia, eu lhe digo, Gilé, aquela atleta que chega naquele clube e reclamar de algo, eu digo a você, ela não é profissional e ela não é atleta. Porque nesse meio todo aí, nessa pandemia toda aí, o mesmo respeito que estava, continua. As atletas continuam recebendo seu salário em dias, os treinos continuam tentando ser associados na plataforma. O professor Ítalo dá maior atenção às atletas. Igor, nem se fala, é um treinador que eu só vi duas pessoas tão sensíveis. Aí e eu não vou falar, não é porque é meu esposo, não. Mário, que era muito sensível, às vezes eu falo até com o professor Igor, muito sensível relacionado, porque lidar com mulher, você sabe, é muito difícil. A mulher, ela passa por umas 3 fases aí que eu vou lhe dizer, você tem que ter controle emocional para Aham. lidar com ela. Professor Igor, professor Ítalo, eles são assim. Igor, então, quando ele para conversar com as meninas, às vezes eu brinco assim, com a galerinha ali, minha da comissão, né? Eu falo assim, menina, eu nunca vi parecer tanto com o Mário, Igor, porque ele é muito sensível, ouve e está sempre aberto para conversar, respeita demais o espaço. Então, assim, existe um respeito muito grande dentro do clube, dentro da comissão técnica. O Bahia, ele está fazendo, além do mais, o presidente, ele é daquele tipo que, se você observar, somos 6 na comissão, e mulheres, nós temos 1, 2, 3, 4 mulheres na comissão. E agora 5, e uma acabou de ingressar, que é a psicóloga, ela é também mulher. Então, assim, daí você tira, eles estão em minoria, que Uhum. a comissão técnica tem mais mulher do que homem. Então, assim, até nisso eu percebo a valorização da mulher dentro do Uhum. clube. Entendeu, Tila? Então, E assim, esse é um isso dado deixa a muito gente muito feliz. interessante. Quem joga Esse é um futebol dado muito entende. interessante, porque na maioria, sempre quem está dirigindo nas comissões técnicas são homens, né? Em quase todos os clubes que têm ainda a prática do futebol feminino, dificilmente aparece uma mulher fazendo parte da comissão técnica. É interessante isso. Agora que recentemente que a CBF trouxe
uma treinadora, né, do exterior. E aqui também Tia. teve uma, que eu me esqueço o nome dela agora. Teve uma que trabalhou aqui. Foi Emily Lima, Emily Lima, exatamente. que era da Exatamente. seleção? Assim, são os dois nomes que eu me recordo de mulheres trabalhando em comando, né? A mulher trabalhando É, no comando propriamente dito. Porque, na maioria das vezes, a prova é seu próprio marido, que já circula no meio há é. muitos anos, né? Tal. Mas Mário, ele circula ainda até hoje pela competência que ele tem. Não precisa jogar confete em Mário, não, mas é reconhecimento. Né? Reconhecimento. É porque Mário sempre foi muito dedicado ao futebol feminino, para muito dedicado, muitas vezes botando do bolso. Não sei nem se vocês já brigaram por causa disso. Porque toda hora ele fala que, né? Toda hora ele muito, fala que ia teve que colocar muito. uma certa A importância e gente, tal. é, a gente abriu mão de Uhum. muita coisa, Tilé. Da nossa casa, da nossa vida pessoal, para o futebol feminino. Então, assim, Mário desfez de muitas coisas. Então, eu lhe digo, futebol feminino hoje, mas não, mas há alguns anos atrás, só, só quem amava, quem queria, quem não pensava em ter Uhum. benefícios lá na frente, entendeu? Porque futebol feminino, as pessoas ainda acham que futebol feminino dá dinheiro, não dá. Nem para treinador, nem para atleta. Consegue sobreviver. É diferente. Então, assim, algumas atletas, graças a Deus, elas conseguem sim, mas outras não. Outras continuam aqui. Se você ver, nós temos muitas jogadoras aqui que continuam Uhum. na A mesma mesmice, dificuldade de sempre, e a né? gente fica Uhum. triste porque não Uhum. estudaram, são de famílias humildes. Então, assim, falta um pouco de estrutura familiar mesmo, e aí fica nessa. Mas aquelas pessoas que estão se aproximando do futebol feminino, achando que vai ganhar dinheiro com a modalidade, não vai. Futebol feminino ainda continua sendo uma missão para quem quer. As pessoas que amam futebol feminino, que quer trabalhar, que quer ajudar as meninas, vai sim, conseguir, pelo menos vai conseguir nome, vai conseguir, né, valorização pessoal, mas aqueles que entram achando que vai usar as atletas ou vai viver dentro da modalidade, querendo retorno, não vai ter retorno, não vai ter. E eu fico muito triste quando eu vejo ainda, a gente ainda vê muito algumas atletas, né, algumas meninas passando por essas situações, né? Situações que a gente sabe que hoje não era necessário mais passar. E elas aceitam e continuam passando. A maior dificuldade que a gente vê são muitas pessoas ainda usando, né? Vamos dizer, brincando com o sonho das atletas, né? Com mentiras, né? Falsas Com promessas, né? ilusões, falsas promessas. Então, assim, a gente fica triste porque as meninas acabam, né, vamos dizer assim, sendo enganadas, e dali, se aquela família dava apoio, não dá mais, e aí elas acabam até desistindo do próprio sonho, né, por ter um tropeço ali, por ter conhecido pessoas irresponsáveis, e a gente fica triste porque nós queremos muito que a modalidade cresça. Eu, principalmente, que sou jogadora, o que eu mais quero é que o futebol feminino cresça. E meu grande sonho um dia, e com certeza eu vou realizar, é ter um tempinho para fazer projetos. Fazer projetos na minha comunidade, realmente onde eu moro, fazer projetos, entendeu? Ajudar as crianças carentes a conseguirem, pelo menos, uma escolinha, projeto mesmo sem Uhum. cobrar nada, entendeu? Vamos dizer, voluntário mesmo, Uhum. trabalho voluntário, porque não tem coisa melhor do mundo, porque quando eu conheci Mário fazia trabalho voluntário. Então, assim, eu achava muito bonito isso dele e eu quero continuar fazendo isso, tentando. Quero conseguir um tempo para mim para conseguir fazer trabalho voluntário com as crianças, relacionado mais ao futebol mesmo, que é a minha área Pelo que eu amo. visto, Para não deixar morrer de não, vez, né, Tilé? realmente a dificuldade é latente, né? Eu já vi Mário falar. Inclusive, ele me surpreendeu muito que quando ele falou, embora a gente não tenha esmiuçado o assunto, e até acho que não devia realmente mesmo esmiuçar, quando ele falou até de tentativa de estupro. Quer dizer, isso é um absurdo, são pessoas que se aproximam com segundas intenções, né? Com maldades mesmo, querendo se aproveitar de uma situação. Um indivíduo como esse tem que ser denunciado à polícia, né? Tem que ser denunciado às autoridades competentes, porque realmente eu fiquei perplexo. Inclusive, cheguei a comentar isso num grupo que nós fazemos parte, eu e ele, o Alto Nível e tal. Eu coloquei o grupo de Zap, que tem boa parte da imprensa de Salvador e do interior do estado, né?
é um grupo de pessoas que vivem no dia a dia do futebol. Eu cheguei a colocar que fiquei assim assustado, perplexo com aquela declaração de Mário. Porque são coisas que a gente imagina em pleno 2020 não se admitir mais nem comentar um assunto desses, né? É terrível isso. E foi E há foi há pouco pouco tempo, tempo? Tilé. Mas a gente Uhum. foi há pouco tempo e não só foi. Eu já ouvi, né? Porque por ser mulher, por ser atleta, você consegue, as coisas É, chegam claro. até a você, né? Então, assim, eu já ouvi outras situações bem semelhantes a essa aí que Mário fez o comentário. E eu conheço uma pessoa que também passou por isso, por essa situação. Então, assim, é complicado demais, porque é o que eu disse a você, existem pessoas que se aproximam das atletas, não é para ajudar as atletas, não, entendeu? É para essas maldades mesmo, para essas questões mesmo que eu falo, quando não é a questão mesmo do retorno financeiro, é a questão de usar mesmo, brincar com as adolescentes, que a maioria que joga futebol é adolescente, são meninas desestruturadas, meninas que não têm ainda, né, Uhum. a cabeça ainda formada, não então, assim, são meninas mesmo que têm a maior dificuldade de estudar, ou não querem estudar, enfim, aí você percebe que são meninas despreparadas. Então, assim, se você chega com a maldade para essa atleta, ela nem vê como maldade, ela vê como se fosse uma troca. Então, assim, ela quer jogar, se tiver de fazer qualquer troca, mesmo que a gente, mesmo que não seja, né, vamos dizer assim, né, diante dos princípios dela, ela vai fazer porque ela quer jogar. Ela quer realizar o sonho e isso é que faz com que as atletas passem por essas situações. Mas é isso aí mesmo que você falou, viu, Tilé? Eu acho que nós estamos agora numa evolução tão grande, nós não podemos mais, principalmente nós mulheres que estamos aí lutando, né, pela evolução do futebol feminino, nós não podemos mais deixar que nada mais impeça que essas atletas falem a verdade, né? Qualquer assunto que seja maus trato ou agressões ou violência, a gente tem Tem que ser que denunciado, sem dúvida nenhuma. denunciar. É. Nós temos tantas Exato. ferramentas hoje para fazer essas denúncias. E hoje é tudo mais fácil. Antes não, mas hoje, qualquer denúncia que você tenha fundamento, se você for lá e jogar numa rede social dessa aí, pode ter certeza que vai ser positivo. Elas vão conseguir um retorno positivo, entendeu? Então, assim, eu mesmo não, se eu puder ajudar alguém, souber de uma situação dessa e fazer com que ela fale, se precisa falar, eu sou a primeira a dizer. Você tem que falar a verdade. Fale, não deixe mais que ninguém, vamos dizer assim, Brinque com esses sonhos, né? É, diminua, é. brinque e diminua a chance da evolução do futebol feminino. Porque a cada passo que a gente dá, se tem alguém lá do outro lado fazendo com que esse passo seja ou regredido, né, ou até então interrompido, pode ter certeza, Tilé, que a evolução vai diminuindo aos pouquinhos, porque os clubes vão começar a dizer, mesmo com a obrigatoriedade aí, eles vão dizer, o futebol feminino É. só dá trabalho, que é o que o professor Igor fala todos os dias para as meninas. Nós temos que evitar causar qualquer transtorno dentro do clube. A gente tem que viver assim. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente não for profissional, qualquer deslize, qualquer erro ali, infelizmente, cai o futebol feminino. Eles vão abrir mão do masculino? Com Não, certeza. jamais. Então, assim, para gente fazer com que o futebol feminino evolua, precisamos evoluir